Boa noite! Boa noite, meus lindos e minhas lindas! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana? Como está esse dia de domingo? Um domingo de agosto, em plena pandemia, né? Eu prometi uma live para vocês neste domingão. Estou aqui. Vou entregar essa live como especialista do sono, a Patrícia, para a gente falar de problemas atuais sobre a pandemia e sobre sobre o sono dos adultos, sobre o sono infantil. Beijo para Paulinha, beijo para o Rafa, a Paty também já está entrando, só tô esperando ela pedir aqui e a gente já vai começar o nosso papo com essa nossa super especialista do sono. Vamos lá. Tô esperando subir, já aceitei o convite. E vocês, como estão? Boa noite! Oi! Boa noite! Tudo bem, Paty? Estamos aqui novamente. Estamos, maravilha! Obrigada pelo convite, viu, Aline? Um prazer enorme estar aqui com você de novo. Muito bom. Gratidão por ter aceitado. Imagina! É sempre uma delícia a gente poder estar juntas. Sim, e é um tema tão atual, né? Os problemas do sono e as principais causas, que eu achei super importante a gente estar juntas de novo nesse nosso bate-papo, nessa noite de domingo. Sim, com certeza. A gente está passando por tanta coisa, né, com sono, relacionado ao sono, que realmente é uma maravilha. Eu vejo que a gente vai falar mais sobre isso, mas que esse momento de pandemia, né, deixou o sono tanto das crianças como dos adultos muito ali bagunçado. Então, espero que todo mundo que estiver aqui hoje preste bastante atenção para poder já colocar em prática e melhorar o sono de todo mundo. Com certeza. Paty, você quer se apresentar, apresentar o seu trabalho? Vamos lá. Primeiro, boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindos. É uma delícia estar aqui, mais uma vez, participando de uma live junto com a Aline. E aí, vamos lá. Quem não me conhece, eu sou a Patrícia Dias. Eu sou mãe de 2 meninos, o Danilo, o Miguel. E eu sou educadora de sono infantil. E aí, como eu comecei nisso, né? Porque fala primeiro, o que é ser educadora de sono? Primeiro, eu cheguei nesse mundo graças à maternidade. Então, eu falo que, né, o nascimento do meu primeiro filho, Danilo, ele mudou a minha vida em todos os sentidos. Inclusive, essa minha questão profissional. Eu trabalhava com auditoria, eu sou administradora, eu sou contadora. Então, assim, nunca imaginei ter, né, a minha empresa e poder trabalhar na maternidade. E aí, quando o Danilo nasceu, eu lembro que tinha muitas dúvidas sobre sono. E tudo que eu pesquisava, tudo aquilo que eu procurava, era muita coisa relacionada a métodos que eu achava um pouco radicais. E que eu falava, gente, eu não consigo aplicar isso na minha rotina, não é isso que eu quero. Muita coisa envolvia, né, a criança chorar. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a pesquisar em cima disso para fazer do meu jeito. E aí eu achei uma instituição e me certifiquei, me especializei no assunto e até hoje eu continuo trabalhando, montei minha empresa. Então hoje eu presto consultoria de sono, dou curso, eu sou instrutora, inclusive, né? Eu formo novas consultoras de sono, justamente para a gente poder entender que não existe aquele pozinho mágico, né? Eu falo, gente, não tem um milagre, não tem um pozinho ali de pilim-pim-pim. Não, o sono é entendimento. Eu acho que quando a gente entende sobre o sono, quando a gente vai atrás da informação, a gente sabe por que a criança está passando por aquilo, por que a criança acorda tanto, por que a criança chora, por que a criança fica tão elétrica na hora de dormir, a gente fica mais leve, a gente começa a entender como lidar com aquilo, e aí fica muito mais fácil de saber como resolver. Então, hoje eu ajudo os pais, diversos pais, então, através de consultoria, através de curso, nessa área do sono, a poder eles entenderem como o porquê que está acontecendo aquilo e como é que eles podem resolver e melhorar nessa qualidade do sono da criança. Sono. E o que você acha que são as principais causas do sono hoje, que as pessoas estão dormindo tão mal atualmente? Porque parece até que alguma coisa piorou nos últimos anos. Eu não sei se é a pandemia, daí você é especialista, você vai falar melhor, mas parece que cada vez mais as pessoas, no geral, estão dormindo mal. Sim. Primeiro, Aline, assim, vamos só falando um pouquinho do sono dos adultos, aí a gente Tá chega bem. na pandemia. Tem muito isso, a gente vive hoje numa cultura, numa sociedade em que tudo é para ontem.
Então, isso já, né, quando a gente pensa, principalmente pensando aqui no Brasil, tal, a gente pensa muito nisso, que as pessoas, elas não estão, elas se preocupam com algumas coisas, mas o sono é um pouco deixado de lado. E aí a gente vê muito adulto irritado, muito adulto com problemas de saúde e não sabe o porquê. E aí, quando a gente começa a perceber, é por causa do sono. As pessoas estão dormindo cada vez menos, os adultos estão dormindo cada vez menos, porque eles acham que, preciso aproveitar muito mais o dia. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho filho para cuidar, eu tenho casa para cuidar, eu tenho trabalho, e tudo isso começa a virar prioridade na vida das pessoas e o sono começa a ser deixado de lado. Só que isso tem um efeito. Assim como a gente tem algumas necessidades que são importantes para a gente sobreviver, como comer, como ir ao banheiro, a gente também precisa entender que sono é uma necessidade fisiológica. Exatamente, ó, o Rafa tá falando que as 24 horas ficaram poucas pra gente. Exato. E aí, quando você começa a pensar, as pessoas hoje elas não estão preocupadas em dormir mais. O que elas começam a pensar? Eu quero um remédio, eu quero alguma técnica, eu quero alguma forma de conseguir ficar mais acordado. E não para dormir. E tem que ser exatamente o contrário. A gente precisa dormir. O nosso corpo, vamos entender que o sono é uma necessidade fisiológica de todo ser humano. Então, se a gente não dorme, a gente começa, o nosso corpo, nossa mente começa a ser afetado. E aí a gente começa a ficar, produzir com uma qualidade, desculpa, com uma qualidade muito menor. A gente começa a ficar muito irritado, muito cansado, como se a gente não desse conta das coisas. O nosso corpo começa a demonstrar também. Então a gente começa a comer mais coisa gordurosa, mais porcaria, e aí a gente começa a engordar. Então, assim, tudo começa a ser afetado, e a gente nem imagina que é por causa do sono. E aí, quando a gente traz isso para as crianças, acaba sendo pior também. Por quê? Porque se os pais não têm esse tempo para eles, imagina para a criança, né? Se a gente começa a ver, se o pai tá ali esgotado, se tá cansado, se tá ali correndo contra o tempo, ele também começa a entender que, isso faz parte da minha vida e é assim que o meu filho vai ser inserido nessa vida. E aí a criança começa a ficar com esse sono de má qualidade desde pequenininho. E é exatamente o contrário. Quanto menor a criança é, mais ela precisa dormir para que realmente ela, né, ajude no desenvolvimento dela, que isso não afete realmente mais para frente, não traga consequências mais graves para ela mais para frente. E com a pandemia, só para, né, acho que eu comecei falando da pandemia. Vamos aproveitar. Com a pandemia, tudo ficou muito bagunçado. Então, assim, mexeu na rotina das pessoas, mexeu no emocional das pessoas, porque, né, quando a pandemia começou, ninguém imaginava que 1 ano e meio depois a gente ainda ia estar passando por isso. Então, a gente começou a ficar com medo, a gente começou a ficar preocupado, e tudo isso começou a passar, nós adultos começamos a passar isso para as crianças também, porque as crianças, elas sentem, mesmo que a gente não fale, mas elas sentem. As crianças pararam de ir para a escola, tiveram os filhos que nasceram no período de pandemia, então que assim, não tem contato com outras crianças, quase não vai para a rua, não tem contato muitas vezes com os avós, né, com os parentes. E aí elas começam a ficar entediadas, muito tempo em casa. E aí não tem rotina, não tem horário para dormir, não tem horário para acordar. E tudo isso começa a afetar o sono. Então, quando a gente pensa a pandemia, se já estava ruim, a pandemia deixou pior ainda. E muitos pais estão começando a perceber isso. Tanto que começou a aumentar muito o número de procura realmente pela consultoria, justamente porque os pais começaram a falar, e agora? Depois de 1 ano e meio, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu vejo que a qualidade do sono do meu filho tá muito ruim. E aí eu preciso melhorar isso. Como é que eu faço para melhorar isso? Então, muitos pais estão tendo essa consciência de realmente falar, meu filho não tá dormindo bem, então isso não tá legal para ele. Eu tô vendo que ele tá super chorão, ele não consegue ficar bem durante o dia, ele tá super irritado, ele tá mais agressivo, ele tá hiperativo. E é justamente por causa da qualidade do sono. Então, tudo isso, os pais agora estão começando a perceber. Sim, acho que na nossa outra live, para quem não acompanhou, eu comentei, né, que os meus filhos mudaram a qualidade de sono, principalmente o mais novo, que dormia bem no quartinho dele e tudo mais. Ele começou a vir para minha cama na pandemia e mudou a qualidade realmente do sono dele. E nas últimas semanas, eu acho que eu nem comentei com você, vou até dar um spoiler ao vivo. A minha qualidade do sono também piorou. Eu sinto que eu tô dormindo mal. E a minha rotina continua a mesma. Só que eu acho que as tensões da pandemia, eu acabei mudando de cidade,
Por mais que a gente não tenha tanta interação com as pessoas, e eu acho que exatamente por não ter essa interação que você falou, né? Às vezes sair para beber um vinho com um amigo, pedir uma pizza, coisas que nós fazíamos antes, um happy hour, e que a gente tem feito cada vez menos, e a gente nem sabe, tudo bem, a vacina tá vindo, tem muita gente que já tomou as 2 doses, mas a gente não sabe, perante essas variantes, como vai ser, quando isso vai passar. Ninguém tem uma data disso, vai passar em tal data. A Sim, gente vê muitos países voltando, mas o nosso país, na nossa vida, a gente ainda não. É tudo muito incerto, né? E exato. eu sinto que essa qualidade do sono, até a minha, vem piorando nas últimas semanas e nos últimos dias. E eu fico pensando, Sim. nossa, mas eu não estou fazendo nada de tão diferente. O que está acontecendo, né? Mas Eu é sinto. justamente o acúmulo, né? Bem o que você falou. Na época, naquela última live que a gente fez, você tinha acabado de mudar, então foi que a gente conversou justamente do sono do seu filho, que várias mudanças, né, acabaram afetando, então ele estava ali ainda se adaptando a todas essas mudanças. E é isso, quantas coisas a gente faz, porque a gente tá ali no embalo. Então tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Chega uma hora que o corpo, ele pede, fala, ó, ou você descansa, ou você vai ter um treco. E aí é o sono, aí a gente começa às vezes a ficar com insônia, né? A gente começa a perceber um sono muito agitado, que a gente acorda várias vezes na madrugada. Tudo isso demora para dormir. E a gente fala, mas por que? Nada aconteceu. Exatamente isso que você falou, mas eu não mudei nada. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, dormindo nos mesmos horários. Só que é isso, é tanta coisa acumulada, né? Tem um peso tão grande ali nas nossas costas que chega uma hora que o Sim. nosso corpo mostra. E uma das primeiras coisas que é impactada é o sono. Então, realmente, a gente precisa perceber aí esses sinais, que às vezes são sinais sutis, mas que a gente precisa perceber para ver se, opa, tem alguma coisa aí que não está funcionando do jeito que deveria. Sim, verdade. A gente funciona muito no piloto automático e uma hora o corpo se manifesta, e o que você falou, uma das primeiras coisas que aparecem é a qualidade do sono. E como a gente consegue fazer para melhorar essa qualidade do sono, tanto nas crianças como em nós adultos? Sim, ó, trouxe até, separei aqui, que eu separei aqui algumas dicas bem legais pra gente, né, começar a colocar em prática aí. E aí tem algumas coisas que vai funcionar tanto para as crianças como para os adultos. Então, eu vou começar nessa parte que pode ser, né, para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é um pouquinho nessa questão da rotina. É importante a gente pensar nisso de rotina. E aí, quando a gente fala em rotina, fala, nossa, mas eu vou ter que ir lá controlar a agenda. Não, né? É importante a gente pensar que não é uma agenda. A gente tem que ter atividades que a gente faça todos os dias, que a gente siga uma sequência de atividades, principalmente para as crianças. Eu gosto sempre de falar para os pais, falar, e mesmo assim para a gente. Imagina eu tô aqui agora, aí chega o meu marido, ah, Patrícia, vai dormir. Ou chega minha mãe, chega meu pai, qualquer pessoa, Patrícia vai dormir. Como assim eu vou Sim. dormir? Eu não tô com sono, eu tô aqui conversando, meu cérebro tá ali superativo, eu tô com uma mega luz aqui na minha frente. Como assim? Eu não vou conseguir dormir. Eu vou pro quarto e vou ficar ali um tempão. Agora, se eu saio daqui, eu começo a me preparar, o meu corpo começa a relaxar, minha cabeça começa a relaxar, aí sim, na hora de eu conseguir dormir, fica muito mais fácil. É o que acontece muitas vezes com as crianças. As crianças estão ali brincando, 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 brincando. De repente o pai vem, a mãe pega a criança, agora está na hora de dormir. Só que a criança não se preparou para aquilo. Ou seja, ela não sabe o que esperar. E a rotina ajuda muito isso. Porque a criança gosta dessa previsibilidade. Ela gosta de saber o que vai acontecer. Então, isso é muito bom. Uhum. Quando a gente fala de rotina, é isso, não é muito nessa questão de horário. Você não precisa se ficar fixo em horário. Mas você saber, ah, tá bom, então, ó, depois do jantar, eu vou deixar meu filho brincar um pouquinho. Depois de brincar um pouquinho, ele vai, de repente, desenhar alguma coisa, ele vai pintar, fazer coisas mais calmas. Depois disso, ele vai tomar um banho. Depois do banho, ele vai mamar, vai tomar uma mamadeira. E aí, depois, ele vai dormir. Ou seja, se todo dia você segue isso, a criança sabe. Ah, depois do banho? Então tá, eu já sei que depois do banho eu já vou pro quarto mais escurinho, e aí eu já vou mamar e depois eu vou dormir. Diferente do que você pegar ela ali de surpresa. E fora aqui pros pais também, né? Que aí você coloca a criança mais cedo, você sabe, ah, tá bom, depois que meu filho dormir, eu sei que eu posso fazer alguma outra coisa. Eu tenho esse tempinho pra mim. E não fica aquela coisa bagunçada. Você não sabe que horas seu filho dorme, que horas seu filho acorda, que horas você vai ter que dormir, se você vai ter que acompanhar ele ou não. Fica tudo muito esquisito ali, né? Muito sem rotina total. Então eu falo que rotina é nossa amiga. É bom a gente prestar atenção nisso. A gente
ter isso na nossa vida, realmente uma rotina, porque pra gente e pras crianças isso é muito importante. Outra coisa, que falando de rotina também, que tem a ver com a rotina. Vamos pensar isso que eu acabei de falar aqui também. Eu tô aqui, por exemplo, em frente a uma luz. Essa claridade, ao invés de fazer com que eu relaxe, é o contrário. Ela tá fazendo com que eu fique mais alerta. Então, tipo, a claridade tá entrando aqui no meu olho, tá aqui ativando um espaço aqui no meu cérebro, que tá mandando todas as funções, falando, ó, é para ficar em estado de alerta, é para ficar acordado. Então, a gente tem o hormônio do sono, que é a melatonina. E a melatonina, ela é produzida pela escuridão. Então, se eu tenho uma luz, é justamente o efeito contrário. Ó, tô vendo, depois a gente vê aqui que eu tô vendo que chegou uma pergunta. É justamente o efeito contrário. Então, o que acontece? Antes, se a gente quer começar a preparar um ambiente para dormir, a gente precisa pensar nessa primeira coisa, a claridade. Então, às vezes, os pais no quarto das crianças, ou mesmo no nosso quarto, a gente está ali com a luz acesa, abajur aceso, porque a gente está lendo, está mexendo no celular. Então, cuidado, porque isso, ao invés de ajudar que a gente relaxe, isso estimula. Então, a gente precisa começar a diminuir cada vez mais essas luzes. Eu falo para os pais que criança não tem medo de escuro. Criança ficou durante 9 meses na nossa barriga no escuro, no breu total. Eles não têm medo de escuro. Então, pode deixar o quarto da criança escuro, por exemplo, que eles não vão acordar porque tem medo. Não, isso não acontece. E quanto antes você começar a mostrar para eles que o ambiente de sono é escuro, mais fácil vai ser para eles realmente relaxarem e dormir. Outra coisa no ambiente de sono que a gente também precisa pensar em se preocupar é nos barulhos, né? Quando a gente pensa em barulho, às vezes a gente mora em lugar muito movimentado e aí a gente precisa prestar. Para o adulto, às vezes não atrapalha, mas tem adulto que é um pouco mais sensível. Então, por exemplo, sei lá, eu moro em frente a uma avenida, aqui, um terminal de ônibus, metrô. Tipo, fica barulho o tempo inteiro, a noite inteira. Só que isso não me incomoda e não atrapalha as crianças. Isso tá tranquilo. Mas tem gente que se sente muito mais sensível com isso. E aí isso pode atrapalhar. Então, quando esse tipo de barulho atrapalha, o que você pode fazer? Colocar uma música para dormir, colocar aqueles ruído branco, né, que é o barulhinho de chuva, porque isso às vezes acalma e aí a pessoa fica mais focada naquilo e consegue relaxar. Porque se de repente passar um ônibus, passar um caminhão e der uma buzinada, a pessoa pode acordar ou tá ali quase dormindo e tipo desperta. Então, vamos começar a abafar esses barulhos. Para as crianças, é importante também, eu sempre recomendo que use o ruído branco, que é esse barulhinho do útero, barulhinho do coração, barulho da chuva, porque as crianças, ao contrário daquilo que a gente pensa, principalmente os bebezinhos, eles gostam de barulho. E quanto mais barulho tem, mais barulho assim, não é barulho tipo de uma britadeira até que também seria, porque tem que ser um barulho constante. Eu pensei na britadeira, mas a britadeira vai ficar naquele barulho constante, também vai ajudar. Mas a gente tem que pensar nisso, são barulhos constantes. Então, por isso que o ruído branco é muito usado para acalmar a criança, porque fica naquele né, aquele muito constante ali. Então, isso ajuda. A mesma coisa de música. Se você pega uma música que fica ali mantendo um tom, uma melodia, isso também ajuda a criança a acalmar. Para os pequenos, elas se acalmam e elas acabam relaxando porque elas ficam focadas naquilo e aí elas acabam dormindo. E para as crianças maiores, isso também ajuda porque as crianças começam a prestar atenção naquilo. Então, ou seja, eu tô aqui na minha casa fazendo meu filho dormir. Só que na sala tá uma reunião, uma barulheira. Ou meu marido tá assistindo um jogo, por exemplo, de futebol, tá uma barulheira. Se eu não fizer nada, ele vai ficar focado no barulho que tá na sala. E aí, ao invés dele relaxar, ele não vai. Ele vai ficar super ativo porque ele tá ali prestando atenção em outra coisa. Quando eu ligo um som no quarto, quando eu canto uma música, quando eu ligo o ruído branco, a criança foca naquele barulho. E aí ela fica ali prestando atenção naquilo e aí realmente ela começa a relaxar e dormir. Então isso é muito bom pra gente, né, ficar aí atenta no barulho. E aí eu sempre falo também para as mães, eu falo, ó, quando tiver algum barulho assim, você tá, por exemplo, sei lá, sua vizinha tem um cachorro e o cachorro fica naquele latido que não é constante, você não sabe como é que vai ser. A criança vai se acostumar com o ambiente, né? É importante a gente pensar que não falar, não, então meu filho não vai conseguir tirar uma soneca, por exemplo, durante o dia por causa do cachorro. Mas falar, você não tem como mudar de casa por causa do cachorro, nem como falar para sua vizinha, cala a boca do cachorro, porque às vezes não dá, né? A gente não sabe quando o cachorro vai latir. Então, assim, a criança vai se acostumar. Então, usa isso a seu favor. Então, ao invés de reclamar, esse cachorro que fica latindo e fica acordando, vamos mandar uma mensagem diferente para o cérebro.
olha, toda vez que o cachorro late, eu sinto um pouquinho mais de sono. Toda vez que ele late, eu sinto um pouquinho mais de sono. E aí a criança começa a absorver esse tipo de informação. Então, ao invés do latido virar um tormento, vira uma ajuda, né? Porque a gente está passando essa mensagem aí para a criança. Uhum. Outra coisa para a gente pensar, para a gente falar aqui do ambiente, seria também a questão da temperatura. Isso é uma das coisas que, ainda mais agora, né, que a gente está nesse tempo meio doido, pelo menos aqui em São Paulo tá uma coisa meio doida, né? Sim, aqui também tá oscilando muito. Às vezes calor, às vezes frio, e a gente fala, meu Deus, e agora? Durmo com pijama curto, durmo com edredom, como é que eu faço? Então, a gente tem que pensar também na temperatura, e isso serve tanto para os adultos como para as crianças. A temperatura mais ou menos aí para deixar uma média seria em torno de 23 e 24 graus, o ambiente. Por quê? Quando a gente dorme com uma temperatura mais alta. E conforme a gente começa, a noite começa a passar, a gente tá ali dormindo, relaxando, a nossa temperatura começa a cair. Então, por isso que muitas vezes a gente dorme super ali encalorada, e aí a gente acorda no meio da noite e a gente tá com frio. Justamente porque a temperatura começou a cair. Então, a temperatura ideal do quarto seria isso, em torno de 23, 24 graus. Lógico que às vezes a gente não tem como controlar, né? A maioria das vezes a gente não tem. Fala, e aí, como é que tá? Então, é importante, às vezes, a gente deixar o quarto, pensar nisso. Dormir com um pouquinho, vamos supor, um adulto, de repente dorme, mesmo que esteja um pouco com calor, mas deixa uma coberta ali perto, porque pode ser que no meio da noite você realmente comece a sentir frio. E aí, você já tendo uma coberta do seu lado, fica muito mais fácil você acordar e se cobrir, do que você ter que acordar, sentir frio, procurar uma coberta, ou de repente ter que se trocar. Aí pronto, aí já deu aquela despertada. A mesma coisa para criança. Então, a criança não gosta muito de cobertor. E aí é perigoso, dependendo da idade, é perigoso, a gente tem que deixar cama, berço, tudo livre. Então, eu sempre recomendo para os pais, coloca na criança aqueles pijaminhas que de repente já tem pezinho, forra, né, o berço ou a cama já com uma cobertinha para a criança, como ela não, né, para se cobrir é perigoso e muitas vezes ela não gosta, ela vai ficar se empurrando para sair da coberta. Então, deixa a cama, ao invés de deixar direto no lençol, deixa uma coberta, porque aí quando a criança deitar, ela já tá um pouco mais quentinha. E aí isso ajuda com que isso mantenha a temperatura dela. Então, sempre pensar em se acordar, se for criança menor, que a mãe, por exemplo, acorda no meio da noite para amamentar, já aproveita e já vê como que a criança tá. Falar, opa, ó, eu já sei que de repente ela já tá ficando um pouquinho mais geladinha, então eu já vou colocar aqui uma roupinha mais grossa, ou então eu já vou colocar essa cobertinha, né, embaixo da cama, para evitar que a criança realmente desperte por causa da temperatura. Porque muitas vezes a criança pode acordar por causa do frio e também tomar cuidado, porque se tiver calor, não enfia um monte de roupa na criança, porque senão a criança vai acordar toda encalorada, suando, e é um dos motivos também que faz que a criança acorde. Eu tenho desespero quando no calor eu vejo as crianças super, mesmo andando na rua, assim, às vezes, gente, a temperatura tá calor, se tá calor pra mim, tá calor pra ele também. Não é porque é bebê que a gente tem que colocar cobertor. Eu fico desesperada quando eu vejo criança super encapotada. E se faz na rua, faz em casa também, principalmente na hora Sim. que é Não, perigoso. tem um meme, Aline, que não sei se você já viu, mas que fala de quando é o pai que troca, né? Ou são os pais, e quando são os avós que trocam, porque os avós sempre tem aquilo, né? De colocar mais roupa para evitar. E é justamente, às vezes a gente fica com. A gente não sabe, né? E ainda mais uma mãe que é nova, assim, a primeira viagem, logo no começo, ainda não sabe ainda. E fica com medo da criança sentir frio. Porque a gente ouve muito isso, né? Nossa, a criança sente frio, tem que cobrir a mão, tem que cobrir o pé. Aí a gente sai na rua no calor, a criança tá lá, né? Toda encapotada, com luvinha, né? Com meinha. A Dani tinha feito uma pergunta falando se o sono tem a ver com idade, porque ela sente, como ela tem mais de 35, que ela está precisando dormir mais do que ela dormia antes. E Tá. eu também. Eu concordo Também. com você. O sono, ele muda, ele começa bem assim. No começo, a gente nasce, então a gente tem uma quantidade de sono muito maior. E aí, conforme a gente cresce, esse sono começa a diminuir. Aí chega na adolescência, né, que é aquela fase toda de mudança e tal. E aí, muitas vezes, a gente parece que tem uma necessidade de sono maior também. E por quê? Porque a gente tá se desenvolvendo. Então, se a gente pensar, começamos a se desenvolver, estamos ali em fase de crescimento e tal, aí parece que o nosso corpo gasta mais energia. E aí, por isso, a gente começa a sentir uma necessidade maior de dormir.
Depois disso, ao longo da vida, a gente mantém meio que um padrão de sono, e aí chega no final, que é o que a gente às vezes vê muito. A gente percebe os idosos, que eles acordam cedo, né? Então é como se eles dormissem menos. Mas por quê também? Porque a quantidade de melatonina produzida é um pouco menor. Então essa quantidade vai diminuindo ao longo da vida. E aí, por isso, Uhum. principalmente quando chega nessa idade, quando os idosos, é como se eles tivessem uma necessidade de sono menor. E aí parece que vira criança de novo, porque muitas vezes eles começam a querer tirar a soneca durante o dia e aí à noite Uhum. dormem um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. O que pode estar acontecendo com o sono de vocês, da Dani que perguntou, é que de repente vocês estão muito cansadas. E aí por isso que vocês estão sentindo uma necessidade de sono maior. Mas não é porque mudou. Na verdade, é porque vocês não estavam dormindo antes o suficiente e agora o corpo começou a mostrar para vocês, ó, aquela quantidade que você dormiu durante anos não foi o suficiente. Sei lá, de repente você fala, eu preciso dormir 6 horas por dia, por noite. Só que na verdade você Uhum. precisa dormir 8. Só que você manteve aquilo, virou uma rotina para você. Você criou aquele hábito de dormir 6 horas. Só que Sim. agora, com todas essas tensões acumuladas, aí agora seu corpo tá falando para você, falou, ó, você não precisa. Ó, que a Dani tá até falando, né, do cansaço. Legal. É. E é realmente, porque às vezes é tanto tempo que a gente tá fazendo daquele jeito que o nosso corpo acostumou. Só que chega uma hora que aquilo, ele também começa a avisar, fala, ó, você precisa dormir mais. E aí por isso que dá essa sensação de que parece que o nosso padrão do sono mudou. Mas na verdade não, na verdade ele só tá querendo te mostrar que descansa. Você tá precisando descansar, você tá muito cansada, você tá num ritmo que assim, seu corpo não tá aguentando, você precisa realmente dar uma parada e descansar um pouco mais. Então, Dani, Tem um. descansa. Você também, Aline, descansa. Durma mais. Dá pra descansar, Dani. Eu estava esses dias na farmácia que quando muda muito a temperatura ou os meninos começam, o Gabriel voltou para as aulas, né? O mais novo eu ainda não mandei, mas o mais velho a coordenação pediu porque é o primeiro ano escolar, então pediu que fosse presencial. Eles têm a opção, mas indicaram que para a primeira série fosse presencial agora a partir de agosto. E daí mesmo com máscara faz aquele mesmo movimento da primeira vez que você manda para a escola, de começar a ficar um pouco gripadinho, só que nós estamos na pandemia, então fica difícil diagnosticar o que é e o que não é, né? Então eu uso um remédio que até a nossa mentora, Adriana Santana, também já até postou que ela usa para os filhos dela, o Silocino, Ah, acho que é isso. aquele que tem o nome Pode difícil qualquer lá. coisa eu posso. Isso. Mas eu uso ele desde o meu primeiro filho, há 7 anos atrás, que a pediatra sempre indicou. Então, eu começo a ver que fica frio, calor, ele volta para a escola, então eu já uso o remédio da imunidade, não uso só nele, eu uso pra gente também. E é um tabletinho, é sublingual, você coloca debaixo da língua. E eu tava na farmácia para comprar esse remédio e a farmacêutica falou: ah, é muito bom, né? Muitos pais têm vindo comprar. Eu falei, é bom. Daí ela falou assim: ah, eles também levam uns florais, umas coisas que estimulam a melatonina. E daí tinha lá vários florais também. Eu não adquiri, porque eu gosto de pedir indicação médica, né? Uhum. Mas daí tinham lá vários florais. Um que indicava o sono, outro que acalmava, e ela falou exatamente desse hormônio. E daí, quando você falou, eu falei, aquele floral lá que ela indicou. E daí, eu até vindo nisso, tem alguma coisa natural que ajude o sono, um chá de alguma coisa para entrar nesse ritmo de sono para dormir, para nós adultos que estamos com esses É, problemas atuais? isso é Outros. bem legal, Aline, que você falou, porque isso a gente tem que tomar cuidado, porque também às vezes tem muito isso. Ah, o remédio para o sono, para dormir mais, eu sei quê. Então, por exemplo, aqui no Brasil acho que nem é vendido tanto assim, mas eu sei que fora, nos Estados Unidos, por exemplo, eles vendem melatonina a, né, tipo, normal, você não precisa de receita, nada, você vai e compra. O Só que remédio lá assim, é muito barato, muito barato. As sim, pessoas se automedicam, porque para ir no médico é muito caro lá. sim, Então, eles se sim. automedicam, acho que até mais que a gente. Sim, porque é muito fácil, né? É isso, você não precisa de uma farmácia, você vai no supermercado, tem lá o remédio, então a pessoa vai e acaba comprando. E eu vi, né? Tipo, eu sei que tem melatonina para vender e várias dosagens assim de melatonina. Eu falo, gente, e muitas vezes eu vejo isso, porque eu já atendi pessoas que, por exemplo, meu filho não tá dormindo, eu já até dei melatonina. E aí a melatonina funciona por um tempo e depois ela para de funcionar.
Eu falo, gente, mas por quê? Porque a melatonina foi feita para pessoas que realmente têm algum tipo de deficiência na melatonina e precisam disso. Então não é para todo mundo. Se a criança não está dormindo, a gente precisa entender o que está acontecendo e não que ela precisa de um remédio. Porque aquilo, o remédio até vai fazer efeito durante um tempo, mas depois não vai mais fazer efeito, porque a criança não precisa daquilo. Então vai começar a ficar, vai voltar a ficar tudo desregulado o sono da criança. Então, assim, não adianta ir lá, por isso que eu falei, não tem a fórmula mágica. É a gente entender e ajudar e regular, né? Isso daí. Então, os florais, eles são naturais, eles estão, né? São naturais, assim. Eu não recomendo. Às vezes o que eu falo, né? Às vezes tem mãe que fala, mas eu posso dar alguma coisa? Eu falo, ó, de repente, o que você pode fazer? Colocar um olhinho essencial, então de lavanda, de camomila, que aí você pode pingar no banho, você pode fazer massagem na criança, você pode colocar ali naqueles, né, purificador de ambiente, porque isso sim é natural e aí isso você não tá fazendo nada, a criança não tá engolindo aquilo, nada, né? Ela tá só sentindo, é um cheirinho e isso acaba sendo natural. Mas é para ajudar, né? Não significa que, então tá, eu vou encher o quarto do meu filho de lavanda, pronto, ele vai chegar no quarto e já vai dormir. Não, gente, não é assim. É para ajudar. Né? Porque assim, a criança não é porque a criança não dorme por causa do cheiro. E eu até falo, às vezes o cheirinho é até bom para a mãe, porque a mãe já fica tão estressada naquilo de que, chegou a hora de dormir. Putz, a criança acordou de novo. Eu falei, bom, então você já aproveita e já relaxa, né? Porque se não ajudar para a criança, ajuda para a mãe, que vai sentir ali o cheirinho e dar uma relaxada. Então, é mais esse sentido, então acho que eu gosto disso. E para ajudar, eu acho que é legal, assim, Aline, para a gente falar aqui, para ajudar as crianças e tanto os adultos, ao invés de eles tomarem, né, remédio, alguma coisa assim natural, mesmo que seja natural, além do olhinho, eu acho que é importante eles entenderem sobre ter um ritual de sono. E aí, o que é esse ritual de sono? É a gente pensar que, eu vou me preparar, eu vou preparar o meu corpo e minha mente para dormir. Então, por exemplo, para a criança pode ser aquilo. Aquilo que a gente falou até no começo. Depois do jantar. Então, vamos começar a diminuir o ritmo das brincadeiras, diminuir as luzes do ambiente, porque tudo isso a gente já começa a perceber que as coisas estão mudando. Isso. Então, tem televisão ligada, tem um barulho, vamos diminuir. Porque aí, quando você diminui o volume da televisão, por exemplo, você diminui o seu tom de voz também. A criança começa a perceber isso e você também. É como se, opa, eu tô sentindo que realmente o clima tá mudando. Então, acho que isso é bem legal. Um banho, eu sempre gosto de sugerir um banho à noite, mesmo quando às vezes tá frio, mas aquele banho dá aquela relaxada, mesmo para criança. Para o adulto, pode ser isso, tomar um chazinho. Se a criança estiver acostumada, também pode tomar um chazinho de camomila, porque é uma coisa mais natural e tal. Mas se não para o adulto. Então, criar um momento, né, um ritualzinho mesmo ali. Falar, então vou tomar um chá e de repente vou ler um livro. Porque aí o livro também já faz a sua mente, né? Falar, agora eu vou pensar em outra coisa. Vou esquecer as preocupações do dia a dia e vou me concentrar em outra coisa. E o que eu não recomendo, eletrônicos. Cuidado, gente, eletrônicos. Porque além da tela, né, que é muito prejudicial, porque ela é muito ativa, né, o nosso cérebro, faz com que a gente fique super estimulado, mesmo quando é para criança, que a gente fala, mas a criança está assistindo uma TV, por exemplo, está com um programa de criança. Só que como são esses desenhos, esses programas de criança? Super barulhentos e super as cores super vibrantes. Ou seja, ao invés da criança relaxar, ela não vai relaxar. Ela vai ficar ali muito mais focada naquilo. E aí é um mega barulho que está estimulando a criança, né? Aquele barulho é o contrário do ruído branco. Não está criando aquele ritmo constante. Pelo contrário. Só aquelas músicas super agitadas, aí a criança vai ficar o quê? Estimulada. Então, ao invés de relaxar, ela vai ficar mais ligada ali no 220. Então, é importante a gente sempre pensar nisso. Celular também, pra gente. Às vezes a gente tem essa mania, né? Eu vou pro quarto, mas aí eu vou levar meu celular. Então, só que quando você leva o seu celular, mas eu vou ler. Tá bom, só que a luz do celular é muito forte. E isso realmente acaba atrapalhando a gente. Lembra que eu falei da melatonina, né, que é produzida no escuro? Então, quando a gente tá, por exemplo, lendo, a gente não tá com um abajur na nossa cara, por exemplo. Ou às vezes a gente está lendo, né, no Kindle, a luz do Kindle também já é propícia para isso, para não ficar com aquela luz mega forte. É diferente da gente estar com a luz do celular. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente acha, eu vou ler. Eu já fiz isso, confesso para você que eu já fiz. Eu tenho que ler um negócio, mas eu vou aproveitar e vou ler já lá no quarto, que aí depois já durmo.
Aí quando você vai ver, já é 1 hora da manhã, fala, meu Deus, eu ainda tô aqui. E aí você demora para desligar, porque é aquilo, além da luz, você tá tão ali já pensando em outras coisas, seu cérebro não relaxou. Ao contrário do livro, né, que você relaxa. Porque o celular, mesmo que você tá lendo, começa a vir. Aí entra uma mensagem daqui, vem uma coisa dali, vem não sei o quê. Você não fica focada, né? Você vai ali fazendo diversas outras coisas. Então, eletrônicos, evitem, às vezes, assim, de 1 a 2 horas antes de dormir, tanto para criança como para adulto, para vocês darem uma desligada. Eu sei que no começo, às vezes, é difícil, mas depois você vai se habituando, vai tirando um pouquinho a cada dia. Falar, se eu sempre durmo assistindo televisão, tá, então hoje eu vou desligar a TV uns 15 minutinhos antes. E aí eu vou dormir sem assistir televisão. E aí você vai fazendo isso cada dia um pouquinho mais, porque você vai ver que vira um hábito e você vai ver como o sono acaba acontecendo de uma maneira muito mais rápida. É novamente entrando no ritual do sono, tanto para adulto quanto para criança, né? Exatamente. E, Paty, tem algum momento que os pais, para as crianças, ou mesmo eles próprios, os adultos, tem aquele momento que você aconselha, esse é o momento de procurar um especialista do sono, que é um ponto crucial para alguém procurar realmente um especialista que você precisa de uma ajuda. Sim, muito legal, Aline. Porque a gente até me inclui nessa como pais, porque a gente fica muito relutante, né? Quando é alguma coisa com os nossos filhos, a primeira coisa que a gente fala, ah, beleza, eu consigo fazer sozinho. E aí a gente vê que muitas vezes a gente não consegue. Só que aí parece que tem um pedaço da gente que fala, ah, mas como assim? Eu sou a mãe, eu sou o pai, eu não consigo. A gente reluta. Aí a gente lê, né? A gente vai atrás de informação, a gente pega dica com a amiga, pega dica com as outras pessoas. E mesmo assim parece que tem uma relutância, falar, para que eu vou procurar uma ajuda para cuidar do meu filho? Só que aí eu gosto de primeiro falar para as pessoas, gente, quando a gente tá com uma dor de dente, a gente não resolve sozinho, a gente procura o dentista. Se o seu filho tá com febre, você não vai tratar sozinho, né? Você até acompanha ali durante alguns dias, tal, mas depois você vai falar com o pediatra para você se sentir mais segura. Se você quer emagrecer, você vai procurar o quê? Uma maneira de repente comer melhor. Você pode até ler várias dietas, mas você fala, meu, eu não consigo fazer sozinha. Eu vou procurar uma especialista no assunto. Então, o sono é a mesma coisa. Eu sei que existe muito medo de que, ah, mas será que eu vou procurar uma consultora? Será que ela não vai me dar a mesma informação do que eu já li, do que alguém me falou? Eu acho que assim, antes de tudo pensa, você já fez alguma coisa sozinha? Ah, eu já fiz. Deu resultado? Putz, não deu. Então é porque você precisa de ajuda. E aí é um dos indícios, tá? Tem alguma coisa me incomodando no sono do meu filho. Eu tô vendo que meu filho demora muito para dormir. Eu tô vendo que ele acorda diversas vezes na madrugada. Ele tá irritado durante o dia, ele não dorme durante o dia, ele tem um sono muito agitado, eu percebo que ele chora muito, ele tá muito assim, parece que ele tá nervoso o dia inteiro, ele tá cansado. Eu percebo que ele tá até com olheira, que né, tem algumas mães até que relatam isso. Ou então ele começa, crianças maiores, por exemplo, a escola, ele já está com uma falta de concentração, ele não consegue se concentrar, o desenvolvimento dele no escolar já não está legal. Muitas coisas se fala se fisicamente a criança está bem, então, você passou numa consulta com o pediatra, a criança está bem, pode ser alguma coisa relacionada ao sono. E muitas vezes realmente é. E é aquilo que a gente falou lá no começo. Os pais não imaginam que isso, né, tipo, sei lá, a criança não está indo bem na escola, tem a ver com sono. E tem, porque é durante o sono que ele armazena toda essa parte de aprendizado dele. Então, se a criança dorme pouco, é como se faltasse, né, um pedaço ali. E aí isso começa a refletir na concentração, na memória, no aprendizado da criança. Então, assim, eu falo que mãe tem um sentido muito ligado ali, né? Então, se alguma coisa falar, putz, o sono do meu filho não tá legal, então pensa. Olha com carinho aí esse estalo que deu para você e muitas vezes conversa, procura uma consultora para conversar. E às vezes você não precisa nem fazer uma consultoria. Às vezes só uma conversa, aí, né? Muitas vezes as pessoas me procuram pelo Instagram mesmo, e aí perguntando, mas é normal isso? E aí a gente conversa, e aí ela fala, agora eu fiz isso, olha, já o sono já melhorou. Porque às vezes assim, é um detalhezinho, às vezes é esse negócio. Mas ele tá dormindo num ambiente que tá muito claro. E a mãe nem imaginou, falou, nossa, é verdade, a luz pode estar atrapalhando. Aí a mãe vai e começa a fechar a cortina, deixou a janela fechada, o quarto escuro, pronto, a criança começa a dormir melhor. Então, muitas vezes você não precisa nem de uma consultoria, mas é importante você se respeitar realmente, seguir essa sua intuição. E se você achar que
tem alguma coisa ali pegando, vai atrás. E aí, Aline, outra coisa que é legal também para falar, aproveitando isso, porque muitas Sim. vezes a criança acorda várias vezes na madrugada. E eu vejo muito isso dos pais, e não assim, e não só dos pais, de outros pais, mas também de profissionais falando, gente, é normal, criança acorda, faz parte da natureza da criança. E eu concordo. Só que a gente precisa entender que o que faz parte e o que não faz parte. Porque senão eu vejo muitas mães passando por uma privação de sono enorme e as pessoas falando, ah, mas faz parte, a criança realmente acorda. Então, gente, quando a gente pensa em faz parte da natureza, é assim, a criança acorda assim, ela precisa acordar para se alimentar, ela precisa acordar porque às vezes ela tá com medo, ela quer se sentir segura para ter o acolhimento, normal. Só que esse normal, quando a gente fala disso, né, dessa natureza, é acordar 3, 4, 5 vezes, depende da criança, depende do horário que ela dorme. Agora sim, acordar a cada 40 minutos, a cada 1 hora, acordar 15, 20 vezes na madrugada, tipo, alguma coisa está acontecendo. Porque assim, essa criança não consegue dormir. E se ela não consegue dormir, a mãe e o pai também não conseguiram dormir. Então, eles estão passando por uma privação de sono. E aí, às vezes, a mãe ouve dessas outras mães, de outras pessoas, isso. Ah, mas é normal. E aí a mãe fala, tá bom, eu não vou procurar ajuda, porque é normal, né? Eu tô reclamando de barriga cheia. Só que a criança não dorme 1 hora seguida. Então, Uhum. cuidado, porque aí muitas vezes essa mãe que poderia ter procurado ajuda com 6 meses, ela vai procurar ajuda com 1 ano. E assim, e quanto tempo essa mãe ficou sem ajuda? Quanto tempo ela ficou sem dormir? Quanto tempo essa criança estava aí precisando de um sono de qualidade e não conseguiu? Justamente porque ela ouviu de outras pessoas que é normal a criança acordar. Faz parte da natureza da criança. Então a gente tem que ficar bem atento a isso, porque tem acontecido muito. E, Paty, tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira falar pra gente, tanto nesse ambiente infantil que é o seu mundo, quanto para nós adultos, referente ao sono e fazer algumas considerações finais? E Tem. o assunto flui, né? Quando a gente vê a hora já Nossa, passou. fala, gente, já deu quase 1 hora aí de live, passou tão rapidinho. É, Bom, assim, como eu falei para vocês, acho que é importante, tanto nós adultos e crianças, a gente sempre pensar que o sono é importante, o sono é uma necessidade nossa, o sono não é luxo. E a gente não tem o potinho que a gente armazena sono. Então, não tem essa, eu vou dormir hoje, é domingo, eu vou dormir até meio-dia. Então tá, então amanhã eu posso acordar às 5 horas da manhã que eu tô bem. Não, gente, não é assim. Ai, obrigada, Dani, que bom que você gostou. Obrigada. Então, não tem esse potinho. A gente perdeu o sono, perdeu. O que vai acontecer? A gente vai acumular cansaço. Ao invés de acumular sono, a gente acumula cansaço. E aí sim o cansaço é acumulativo. E aí, quanto menos a gente dorme, mais cansado a gente fica. E aí vai acumulando, vai ficando grande, vai, né, enchendo, como se fosse aquela bolinha de neve que vai virando aquela bolona de neve. E 1 hora, se a gente não derreter aquela neve, ela pode virar uma avalanche. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Que é exatamente isso que a gente falou que o nosso corpo começa a demonstrar que a gente está muito cansado e que a gente precisa dormir. Ou o nosso corpo, ou a nossa mente, a gente pode começar a ficar né, bem emocionalmente ali, mais sensível. Então a gente pode ficar mais irritada, mais cansada, começar a demonstrar alguns tipos de doenças que a gente nem imaginava. Tudo isso por causa do sono. Então é importante a gente pensar nisso, que sono não é luxo, sono é uma necessidade, então vamos priorizar o sono. E para as crianças também, quanto antes vocês perceberem que a criança precisa, procura ajuda. Porque é isso, pensa que a criança, ela começa a vida dela precisando dormir muito. E aí, às vezes, eu ouço muito isso, porque às vezes os pais falam, mas meu filho não dorme durante o dia, mas ele dorme a noite inteira. Um bebê de 2 meses, por exemplo. Fala, gente, mas esse bebê, ele tá precisando dormir. Ah, mas ele não quer dormir durante o dia. Fala, opa, já tem um sinalzinho aí de que alguma coisa precisa ser ajustada. Porque quanto menor a criança mais ela precisa dormir. Então não adianta ela dormir só à noite, porque senão depois é aquilo que a gente falou, vai chegar mais pra frente, ela vai começar a não dormir à noite, ela vai começar a ficar muito irritada durante o dia, vai ficar muito chorona, justamente por quê? Porque ela não tá dormindo durante o dia. E aí, ao invés daquela mãe que podia ter arrumado aquilo quando o bebê tinha 2 meses,
vai ter que fazer todo um processo para começar a incluir essa soneca, esse sono diurno na rotina da criança muito mais tarde. Então é importante a gente pensar nisso, não deixar isso acumular, né? Fazer com que a criança realmente tenha todos esses benefícios do sono o quanto antes, para que não aconteça de mais tarde a mãe falar, nossa, eu já poderia ter feito isso há um ano atrás e estou fazendo isso só agora. E outra coisa é não tenham preconceito em relação à consultoria. Eu sei que existem diversos tipos de profissionais, mas eu, por exemplo, eu gosto muito disso, de explicar, né? É bem como a gente já conversou na outra live aqui. Eu não gosto de dar fórmula mágica, porque assim, não tem. Então, se você tá esperando um milagrinho, não tem. Às vezes tem algumas mães que falam, mas meu filho tá acordando, sei lá, 7 horas da manhã. Eu quero que ele acorde às 8. Falo, então, mas não tem como a gente programar a criança ali, né? A gente precisa entender e respeitar as necessidades dessa criança. Se para essa criança dormir 10, 11 horas à noite, né? Um período, ter uma duração de sono de 10, 11 horas e no outro dia ela acorda e tá bem, então beleza, é porque a gente atendeu aqui essa necessidade dela. Diferente do que a gente querer programar, né? Não dá pra gente programar. Às vezes a criança acordar mais cedo ou acordar mais tarde, a gente tem que entender e respeitar realmente essa necessidade de sono da criança. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem, eu nem me coloquei aqui, esqueci de falar, mas tá ali, né, também, que minha empresa é Materno Mundi. Então, quem precisar de dicas de sono, tem sempre pais, mães que precisarem. Daqui a pouco eu vou estar com um curso de soneca, que é só sobre soneca, porque eu vejo que muitos pais se preocupam só com o sono da noite. E fala, gente, mas o sono da noite é consequência do dia. Então, se a criança não dorme do dia, a noite vai ser uma noite complicada. Então, vamos começar a pensar no dia. E eu vi que no mercado não tem muitas essas coisas de curso, é só curso de bebê, de faixa etária e tal. E eu falei, vamos lá, a gente tem que começar pelo começo. Então, tem que falar sobre a soneca. E aí, eu fiz um curso online só sobre soneca. Então, daqui a pouco eu vou estar aí abrindo algumas vagas para o curso. Mas quem quiser quiser conversar, quiser tirar dúvida, eu estou sempre super à disposição. Podem contar comigo para o que precisarem. E vamos dormir, gente. Aproveita, porque a gente precisa dormir. Desde lá as no outras IG coisas, dela, né? lá no IG da Patrícia, no Materno Mundi, tem várias lives gravadas e tem vários assuntos esclarecedores sobre essa questão. Então, vale a pena ir lá, curtir, comentar, indicar para as amigas. E quando você disponibilizar o curso, me fala que eu também vou indicar para as meninas, para as minhas seguidoras, porque o que é bom a gente tem que indicar mesmo e tem que valorizar. Não, obrigada. Pode deixar, eu te aviso, sim. E aí também quero aproveitar e agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. Adorei. Ó, passou assim super rapidinho, né? Se deixar, a gente vai ficar muito mais tempo aqui conversando. Porque nem parece uma live, assim, parece realmente que a gente está num bate-papo, né? Que acaba fluindo tão bem. Então, eu quero agradecer também a presença de todo mundo, agradecer a Aline mais uma vez o convite, adorei estar aqui. E sempre que precisar, sempre que quiser falar sobre sono, pode contar comigo. Você também sempre pode contar comigo. E eu quero dar boa noite para você, agradecer também você ter aceito. Eu fiquei muito feliz com a nossa live, realmente sempre o assunto flui entre a gente. É muito bom essa sintonia. E bom domingo a todos que acompanharam. E é o que você falou, vamos começar a preparar o sono, né? Quem tem filhos somos o sono das crianças. Exato. E também o nosso, né? Começar naquele ritualzinho do sono. E muito obrigada, bom domingo, boa semana. E eu só tenho a agradecer a você e a todo mundo que acompanhou. Obrigada, eu que agradeço. E vamos aproveitar, ó, quase 9 horas da noite, domingo, amanhã muita gente acorda cedo. Então já vamos colocar as crianças na cama, vamos diminuir aí, falar o que não deu para fazer hoje não vai dar mais para fazer, você não vai render. Então aproveita agora a relaxar e dormir. E aí quem colocar em prática, me manda para a Aline, porque vai ser bem legal a gente saber como que era o sono antes e aí o que vocês aproveitaram aqui da live e como é que ficou o sono de vocês, tá bom? Obrigada, gente! Obrigada, Paty, obrigada a todo mundo, gente, adorei. Vários psicólogos também aqui acompanhando, a Dinora Paulo, que comentou durante.
Dani, todo mundo, Armindo Pereira Silva, todo mundo que acompanhou, nosso muito obrigado. Boa noite, bom domingo e ótima semana e cuidem do sono. Beijo, Beijo! tchau.